e depois da divulgação de alguns decretos estaduais e municipais, o uso das máscaras ficou obrigatório em alguns locais aqui do país. A exemplo da cidade de Londrina, que no último decreto divulgou e orientou a população para que utilize as máscaras em todos os lugares públicos. Para tirar as dúvidas da população, hoje nós conversamos com o doutor Alexandre Lanfranchi. Ele explicou para a gente sobre a utilização dessas máscaras, a importância de utilizar as máscaras nesse momento da pandemia e também deu orientações a toda a população, como vestir e retirar as máscaras e também fazer a higienização correta. Explica para a gente por que utilizar a máscara é tão importante nesse momento. Bom, porque a máscara é uma maneira simples de a gente diminuir essa propagação. Não vai ser possível nós ficarmos isolados do mundo para o resto da vida, né? Então, existe a necessidade de nós sairmos, ir até os mercados, padaria, farmácia, e conforme a situação for indo, a gente vai acabar tendo um contato maior ao longo do tempo. Uma das melhores maneiras que a gente tem de se proteger e proteger toda a comunidade é o uso de máscara. Tanto que, se a gente observar alguns países que já têm a tradição de, quando alguém começa algum sintoma de resfriado, usar máscara, como o Japão, Coreia do Sul e a própria China, a propagação do vírus nesses países aconteceu de uma maneira diferente. Quando a gente compara com países como Itália, Espanha, Estados Unidos, onde não existe, até mesmo aqui no Brasil, não existe a cultura do uso de máscaras, a propagação acabou sendo muito maior. Doutor, explica pra gente quais são os tipos de máscaras, né, disponíveis e qual a população deve usar nesse momento. Bom, a gente tem basicamente dois tipos de máscaras. As máscaras que são destinadas aos profissionais de saúde, né? E entre elas a gente tem a máscara cirúrgica, né? Que ela é feita de um material parecido com o TNT, né? Um tecido não tecido. A gente tem essas que são melhores, de 3 camadas, né? De 3 partes de tecido. A gente tem umas mais simples, que tem apenas 2 camadas, você pode ver que é até transparente, né? Essas são destinadas para os profissionais da área de saúde que faz o atendimento de não tão risco, né? Não tão risco seria o quê? Não seria em pronto-socorros, em UTIs, ou fazendo coleta de material, como em laboratório, que vão colher a secreção da garganta, onde a pessoa pode espirrar, tossir e tal. A pessoa que trabalha na UTI, essas máscaras, elas têm uma proteção, porém ela não tem a capacidade de filtrar. Então essa daqui é destinada para quem está atendendo nos postos de saúde, nos consultórios médicos, no hospital de maneira geral. A gente tem algumas máscaras, que seria a famosa N95, ou essa que é a PFF2, são máscaras recomendadas para esses profissionais, para médicos intensivistas, de pronto-socorro, médicos que trabalham em centro cirúrgico, funcionários da enfermagem que também trabalham nesses ambientes, onde o risco de contaminação é maior. São máscaras que a gente tem que deixar destinado para esses profissionais. A população geral, usando esse tipo de máscara, não vai ter uma proteção maior e vai estar usando uma máscara que poderia estar destinada aí em Rolândia para ser usada no São Rafael, por exemplo, nos postos de saúde, que tem o atendimento direto desses pacientes. E às vezes a população está usando, tirando de uso dos lugares estritamente necessário e usando na cidade de maneira geral, onde não traz uma proteção adicional. Doutor, e para esclarecer, como as pessoas devem colocar de forma correta essas máscaras, né, para não contaminar, e também a questão da retirada dessa máscara e higienização também, que é muito importante, né, porque se não for cuidada adequadamente, pode ter uma proliferação de bactérias e ter o efeito rebote, ao contrário, né? Com certeza. O que a gente tem que lembrar é que a máscara ela pode servir como uma barreira, mas também pode servir como uma via de manter o vírus ali, e você manipulando com as mãos, a tua mão passa a estar contaminada. Então o primeiro passo é a gente lembrar que
antes de colocar a máscara, e quando nós retiramos a máscara, a gente tem que higienizar as mãos. Vamos dizer aqui, ó, o ideal em casa, água e sabão, água e sabonete. Tendo álcool gel, pode ser também. Então vamos dizer aqui, ó, estou higienizando as minhas mãos com álcool gel, né? Lembrar que essa higiene tem que ser, não é simplesmente passar o álcool gel, né? Ele tem que ser passado em todas as áreas da mão, né? A mão estando higienizada, vamos dar um exemplo aqui da máscara de tecido, né? Você tem que pegar sempre pelas alças. As Sim. alças são teoricamente um lugar onde você tem que manipular, né? Então você coloca a máscara e pronto. Tá bem posicionada, ótimo. Você não pode ficar manipulando a máscara durante o dia. Por isso é importante, vou retirar aqui, para ficar mais fácil de você entender. Por isso que a máscara tem que ser confortável, num tecido que transpire, por exemplo, como algodão. Se usar um tecido impermeável, depois de 5 minutos você não aguenta mais. Então, de algodão é um tecido legal, né? E você deve usar, a gente considera essas máscaras por 2 a 3 horas. E esse seria o prazo que vai usar. Ou até que ela fique completamente molhada. Por exemplo, você está com algum sintoma gripal, que não seja, mesmo que não seja coronavírus, mas você espirra, você tosse, você falando, você pode umedecer essa máscara. A partir do momento que ela esteja úmida, ela já perde a capacidade. Então, o ideal, se você vai sair para trabalhar, que você leve 2 ou 3 mascarazinhas dessa. Então, assim que ela estiver umedecida, você retira como eu retirei. Vamos dizer que daí você vai colocar uma outra máscara. Pega novamente pela alça, coloca, ajeitou e pronto. Usei a máscara. Cheguei no final do dia em casa, né? Quando você retira a máscara também, você retira pela alcinha, coloca no saquinho de papel, que dizem que é o melhor, porque ele não mantém ela úmida, até você chegar em casa. Se você puder acondicioná-las, cada um num saquinho de papel, tipo esse de padaria, né, de mercado, você acondiciona no papel e vai usando durante o dia. Chegou doutor, em casa no final do dia... Doutor, e como fazer, né, depois que retirou, guardou num saco de papel, como fazer a limpeza dessas máscaras? Como lavar essas máscaras? Então, é isso que eu ia dizer. Chegou em casa, você pega e lava com água e sabão, normal. Lavou, enxagou, você coloca numa solução de hipoclorito de sódio. Seria o quê? Seria uma tampinha dessas de água sanitária para mais ou menos 1 litro de água. Tá? Daí você deixa essa máscara imersa nessa solução por mais ou menos 15 ou 20 minutos. Depois enxágua, seca e está pronto para o uso. Sim. Doutor, e mais uma vez, então, muito obrigada pelas informações. A gente continua se falando aí, levando toda a informação para a população de Rolândia nesse momento tão difícil. Legal, eu que agradeço. Espero ter contribuído e vamos nos conscientizar. A gente se protegendo, a gente está protegendo quem a gente mais ama.